Vamos, então, pedir para o nosso irmão Eliseu fazer a nossa oração. Pode ser, Eliseu? Pode. Queridos irmãos, vamos elevar nosso pensamento e orar ao Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, muita gratidão, Senhor, muito agradecimento por tudo. Agradecer a Ti, ó Mestre, pelos nossos ensinamentos, pelas oportunidades que o Senhor nos dá todo segundo de nossas vidas, a caminhar no bem e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como bem disseste, amarás a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Ó Mestre amado, muito agradecido por esse momento. Iniciamos os estudos. E suas bênçãos, abençoe a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Que a oradora possa nos passar esse ensinamento, como ela sempre faz, e a gente absorver tudo que puder e aprender para nós podermos pôr em prática no nosso dia a dia. Seja conosco, Senhor, abençoando a nossa casa, nossa família, os nossos amigos, todos os nossos amados. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, nós, no Evangelho, nós estamos no capítulo 19, falando sobre a fé, o poder da fé. Nós vimos todos os itens do poder da fé, com exceção do número 5, que fala da ação magnética, né? O poder da fé, ele se torna de uma forma mais especial na ação magnética, quando, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal. Nos dias que nós estamos estudando a Gênese, nós estamos vendo na Gênese sobre os fluidos, né? Fluido cósmico universal. Então, toda essa questão é do magnetismo. E hoje, quando nós formos estudar mecanismos da mediunidade, nós vamos ver essa questão das ondas, das percepções, para nós irmos cada vez aprofundando mais nosso conhecimento e compreendendo que isso tudo é uma ciência, né? Então, o homem, quando ele atua sobre o fluido, ele modifica as qualidades desse fluido. E ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível àquele que tem fé. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico, normal, junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Falando aqui daquele jovem lunático, né? Que os discípulos não conseguiram curar. E aí, quando ele fala que tem pessoas que têm mais poder fluídico que outras, são os chamados médiuns de cura, aqueles que produzem ectoplasma em abundância,
Porém, ectoplasma é vinculado à mediunidade de efeito físico. Então, essa pessoa, se ela usa esse poder fluídico que ela tem com a fé vai impulsionar isso, a vontade dela vai direcionar esse magnetismo que ela tem, e então poderão ocorrer muitos fenômenos de cura, né? Mas são nada mais, nada menos que uma lei natural, não são milagres, como nós estamos vendo no estudo da Gênese, né? Não são milagres. Então, nós vamos continuar sobre a fé religiosa, que é uma condição da fé religiosa, condição da fé inabalável. Né? Capítulo: A fé transporta montanhas. Item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. A fé cega, ela leva ao fanatismo, né? Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Todo fanático, ele não enxerga muito além, mais do que um palmo, né? Você não enxerga um palmo à frente do nariz, da nariz. Então, aquelas ideologias que levam, né, ao fanatismo. É isso. A pessoa acredita sem raciocinar. Então, na verdade, não chega a ser uma fé mesmo, né? É apenas uma ilusão. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Sim, porque o futuro chega e ele chega com a verdade, né? Se a fé está falseada, mais à frente, aquele castelo de cartas, aquele castelo de areia, ruirá. Então, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. A verdade é sempre a verdade, não é? Por mais que ela seja negada, né? A verdade é um sol, pode estar encoberta por nuvens, mas ela está lá. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, é quando se pergunta sobre um ponto assim, como explicar, né, que Adão e Eva, como explicar a teoria de Adão e Eva? Que Adão e Eva geraram toda a humanidade. Se isso for pegado ao pé da letra, não resiste.
ao raciocínio lógico. Não vai existir a lógica. É preciso compreender a teoria do criacionismo, né? Do ponto de vista de símbolos. Que símbolo isso significa? Tentar desvendar os símbolos, o que está por trás desses símbolos. O que significa Adão, o que significa Eva, né? E aí, sim, aí nós vamos conseguir compreender. Temos que transcender a letra, mas bater nessa tecla, né? Transformando isso num dogma, como a igreja fez. Chega um momento que as pessoas começam a perder a força da fé, a fé vai enfraquecendo, porque a razão começa a dizer que não pode ser assim, né? Como é que vai ser assim? Não tem como ser assim. É que o mundo foi feito em 7 dias, né? O que significa esses 7 dias? Na verdade, em 6. Então, o que isso significa? Se nós formos raciocinar, de repente, em termos de ciclos astronômicos, nós vamos entender o que significa esse dia. Né? Mas pegar o pé da letra, a ciência chega e desbanca aquilo, como aconteceu durante a Idade Média. A igreja conseguiu, sim, manter a sua hegemonia. Desculpa aí, gente. Só para variar. Né? Então, a igreja conseguiu manter a sua hegemonia durante a Idade Média. Mas, quando chegou a Renascença, quando começou a encarnação na Terra de almas bem evoluídas, né, inclusive vindas de outros planetas, né, de Júpiter, que vieram renascer a arte grega, a filosofia, a música. O que aconteceu? É um movimento do iluminismo. A ciência também ganhou grande impulso e a religião foi perdendo a sua força, porque ela estava fundamentada na areia, né? Um castelo construído sobre areia, aquilo que Jesus fala, né? Não construir a casa sobre a areia. Essa casa que ele está falando é a igreja. A igreja. Ela tem que estar sobre a rocha, sobre a verdade. Disse vulgarmente, e mesmo assim a igreja conseguiu, né? 2000 anos. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, tipo assim. Não adianta falar, você precisa fortalecer sua fé, precisa de fé. Não adianta falar isso. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. A pessoa fala assim, eu não tenho culpa de não ter fé. Eu não tenho fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. Nem o que ainda é certo se impõe. Não, ela se adquire. E ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Por que ninguém está impedido de possuir a fé? Porque a fé é uma graça, todos, na estrutura da nossa mente, trazemos a semente da fé. Está lá. É uma das ferramentas que Deus nos forneceu para seguirmos o nosso processo
né, de crescimento, de evolução. Então, ele nos deu essa força mental propulsora. E ela está, então, ali, localizada na mente. Nós estamos estudando também mente e psiquismo, né? Todas as segundas-feiras. Mas, então, por isso a pessoa não pode dizer que não é culpa dela de não ter fé. Ela não tem fé porque ela não investiu na armação da sua mente. Porque se ela tivesse investido, naturalmente ela estaria fortalecendo a própria fé. Se a pessoa se munisse de leitura, leitura significa, não é ficar lendo livro, necessariamente. Nós já vimos isso também. Leitura significa estar atento. Leitura significa estar vigilante. Vigiai e orai, né? Estar nessa dimensão da religiosidade, que é uma dimensão que você não precisa ter cultura, não precisa ser um catedrático, não precisa estar numa faculdade, ser um acadêmico. A dimensão religiosa, ela está no incognoscível, onde nós acessamos as verdades pela nossa intuição. E com isso, fortalecemos a nossa fé, nós fortalecemos a mente. A dimensão do incognoscível, ela está, inclusive, acima da mente. São raciocínios psíquicos que nós fazemos, que independem dessa cultura, mas depende de leitura, de ler o ambiente, aprender a ter percepção. Né? Quantas pessoas muito simples têm mais percepção do que outros, letrados, né? Tem mais percepção. A mediunidade neles é mais efetiva, que a mediunidade é essa função, senso-percepção, né? Falamos, está voltando para o texto, falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença particular. Ó, verdade espiritual básica. Então, a crença em Deus, a crença no Espírito, na imortalidade do Espírito. E se nós acreditamos em Deus e na imortalidade da alma, naturalmente nós vamos fazendo outros raciocínios. Né? Por exemplo, que uma vida, uma existência física, ela é muito pouco para que nós possamos evoluir o suficiente para ver Deus. Muitas vezes, algumas questões nós só vamos entender lá no final da nossa existência. Então, a pessoa que está antenada, né, prestando atenção, ela começa a raciocinar, fazer esses questionamentos, independentemente. Aí ela fala assim, é muito mais lógico que eu já tenha vivido antes, não é? Porque assim, nós temos uma sensação de eternidade em nós. E uma sensação de consciência também, de lucidez, que nós não vamos ficar dormindo depois que nós desencarnarmos. Tem religiões que dizem que nós vamos ficar dormindo. Que coisa mais sem sentido, ficar dormindo, né? Não tem nenhum sentido isso. Então, esse raciocínio qualquer um pode fazer, desde que ele esteja realmente desejoso de conhecer a verdade. Não é a fé, não é a fé, né? Tem uma crase aqui, não é a fé que compreende procurá-los, não é? Isso significa não é
tarefa da fé procurar as pessoas. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Então a pessoa fala, não, eu queria muito acreditar em Deus, porque acreditar em Deus é maravilhoso. Né? Acreditar em Deus nos dá uma vida feliz. Aquele que realmente tem fé em Deus, que crê em Deus, é uma pessoa feliz, alegre, não é? Dependendo da religião dele. Crer em Deus, saber que Deus é nosso Pai, que nós somos herdeiros do universo, é uma coisa maravilhosa, né? Que não existe mal eterno. Então, a pessoa que não crê em Deus, quando ela está doente, ela fica em pânico, apavorada. Quando alguém que ela ama morre, imagina que sofrimento, porque para ela acabou. Só que a pessoa fala, eu gostaria de crer em Deus, de acreditar na imortalidade da alma, mas eu não consigo, né? Aí, o que os Espíritos dizem? Apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. Ou seja, a pessoa não está atrás de conhecimento, de argumentos reais, porque todo aquele que busca, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que busca Deus encontra, mais cedo ou mais tarde. Se ele busca com honestidade, verdadeiramente, né? Mas se ele é arrogante e orgulhoso e acha que ele que é o Deus, né? Aí, como é que ele vai aceitar? O orgulhoso tem dificuldade de aceitar Deus, porque para aceitar Deus é necessário estar na plataforma da humildade. A pessoa arrogante, às vezes tem religiosos arrogantes. Esses religiosos arrogantes não encontraram Deus. Né? Então, as provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Gente, basta você olhar a natureza. Basta isso. Como que você vai dizer que a criação é obra do acaso? É. Hoje, quando nós formos estudar mecanismo da mediunidade, nós vamos falar de ondas, né? Percepções. É um livro bem científico, que a gente não precisa aprender aquilo, não, mas é só para ter uma ideia da grandeza de Deus. Da parte de uns, há descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece que, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Retardatário significa aquele que parou porque quis. Retardou.
Não é a alma primária. A alma primária, ela tem a intuição da divindade. Ela tem. Ela tem. Entre os selvagens, eles cultuam, porque eles ainda não entraram nessa faixa do orgulho e do egoísmo aviltante, né? Eles ainda têm essas forças apenas relacionadas com a sobrevivência, mas não como meio de se contrapor, né, ao outro. Então, essas pessoas são retardatárias, são aqueles que sentaram à beira do caminho para ver a banda passar, né? Estacionaram voluntariamente. Às vezes nós estacionamos, como eu falei, né? Etapa intermediária, temos que parar para aprender alguma coisa a mais para conseguir chegar ao nosso objetivo. Mas muitas pessoas ficam para trás simplesmente porque falam assim: ah, nessa vida, nessa encarnação, eu desisti de aprender isso. Isso vai ficar para a próxima. Pois é, vai ser. Não avançar é recuar. Não avançar é recuar, está no Evangelho. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição, lembra que eu falei? A intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo tem de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, veja, que é o século XIX. Revolução Industrial, tudo, então, já é o iluminismo, né? Já tinha acontecido a Revolução Francesa, tudo. Então, Kardec, os espíritos dizem, a fé cega já não é desse século, era da Idade Média, não aqui, né? Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que nos prescreve, não é? Então, a pessoa que é incrédula, ela, na verdade, ela está falando dessa fé medieval. E, por incrível que pareça, ainda hoje, tem pessoas que vivem na Idade Média, cheio de regras medievais, mesmo dentro da doutrina espírita. Está cheio de pessoas que ainda estão condicionadas por crenças que vêm da Igreja Católica da Idade Média. De incrível que pareça. Apesar de serem espíritos. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. Como a partir do século XIX nós entramos na era do conhecimento, em que a dúvida ela era pensada pela filosofia, havia o retorno da filosofia, né? Depois da toda a escuridão da Idade Média. Então, os pensadores não aceitavam mais que é assim, porque é assim, isso é um mistério, né? Então ninguém aceitava mais isso.
A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Essa frase, ela está na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática ou interessada. Nosso próximo evangelho, que vai ser na segunda-feira, que amanhã é o Ricardo, né, que vai levar o tempo, será sobre a parábola da figueira que secou. Mas, então vocês entenderam mais ou menos aí a questão da fé, né? A fé é a responsabilidade nossa. Nós temos que procurar fortalecer a nossa fé, fortalecendo a inteligência, né, participando de conversas úteis, não é? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Nós vamos entrar. Não vamos nos alongar muito, porque esse livro, Mecanismo da Mediunidade, a gente tem que ir com calma, né? Ele é um livro, todas as obras são, né? Mas esse é bem ciência mesmo, assim como Evolução em Dois Mundos. Vamos lá. Então, nós vimos, né, os dois prefácios, lembrando que esse livro foi escrito a duas mãos, foi escrito por Valdo Vieira e Chico Xavier. Então, se eu não me engano, os capítulos ímpares são Valdo Vieira e os capítulos pares são do Chico Xavier. O prefácio 1 do Valdo Vieira, o prefácio 2 do Chico Xavier, ou o contrário. Deixa eu até voltar aqui para confirmar isso que estou falando. Onde que está isso? Aqui. A convite do espírito André Luiz, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos deste livro em noites de quintas e terças-feiras, na cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais. O prefácio de Emmanuel e os capítulos pares foram recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier. E o prefácio de André Luiz e os capítulos ímpares foram recebidos pelo médium Valdo Vieira. Ok? Nota dos médiuns. Imagina, né? E num dia um recebia, no outro dia outro recebia. E nós vamos, então, nos debruçar sobre esse presente da espiritualidade desses dois médiuns, né? Esses dois médiuns fantásticos, Valdo Vieira e André Luiz. O Valdo Vieira escreveu junto, Valdo Vieira e Chico Xavier. O Valdo Vieira escreveu junto com André, junto com Chico, 38 livros. Depois ele ficou voltado para o lado puramente científico, deixou mais o lado religioso e o Chico não, o Chico permaneceu no lado religioso. Então, o capítulo 1, né, pelo médium Valdo Vieira. Nós vamos ver uma pinceladas fortes de ciência.
Então, vamos lá. Ondas e percepções. Como é importante saber sobre isso? Nós que estamos estudando sobre mediunidade, né? Nós que estamos falando sobre a fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade. Esse livro, Missionários da Luz, né, que eu pedi para vocês lerem, são obras que dão fundamento a tudo que nós estamos falando sobre a mediunidade, né? Do ponto de vista orgânico, psíquico, sobre o magnetismo, sobre as percepções, função de ciência e percepção, né? Ondas magnéticas. Tudo isso é uma linguagem que nós temos que começar a conviver com essa linguagem, né? Ondas e percepções. Agitação e ondas. Em seguida, há esforços persistentes de muitos espíritos sábios encarnados no mundo e patrocinando a evolução. A inteligência do século XX, isso aqui estávamos ainda no século XX, né? Porque esse livro foi escrito, quer ver? Em 1959 foi o prefácio, o livro já estava escrito, então. O máximo foi em 1958. 1959 estava pronto já. Então, 1959, século XX. Nós estamos em 2023, século XXI, tá bom? Em seguida, e o Evangelho que a gente leu antes, século XIX, né? Porque 1800 e qualquer coisa. Então, a inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções. O que é magneto? É um ímã. Lembra que eu falei do ímã? Que esse ímã aqui, ó, tá vendo? Que eu mostrei para vocês? E que eu uso para colar alguma coisa aqui no meu cantinho da leitura, para, às vezes, algum recadinho, alguma coisa, eu colo com ímã. Ó, ouviram o barulhinho? Ímã de geladeira. A Terra é um grande magneto, um grande ímã, né? A Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas, forças do átomo, né? Condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético, em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Então, ela é um grande imã. Ela fica atraindo, né? Nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia, e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. Né? E toda agitação produz o quê? Ondas. Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras, né? O violão, tu aperta uma corda, ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. É porque lá em Minas era frio, fosse aqui em Porto Velho, liguemos o ar-condicionado e espalharemos ondas frias, né?
E ainda bem que eu não vivo lá em Minas Gerais, que é aqui, que é esse calor, eu já vivo assim, ó, gripada. Imagina lá, né? Meu Deus. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico, quer dizer, o rádio, né? Porque, veja, em 1959, ninguém falava de televisão, né, gente? Era rádio. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Onda elétrica é a eletricidade e o magnetismo estão sempre juntos, não é? Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas através dos diferentes corpos da natureza. Tá certo? Toda inquietação, ou seja, todo movimento. Tu joga uma pedra na água, você vai ver ondas que se formam, não é? Então, tudo na natureza. Assim, uma borboleta se levanta, é impressionante aquilo. Uma borboleta se levanta, lá diz a física quântica, né? Uma borboleta se levanta no Japão. Isso tem repercussão aqui, em Rondônia. Verdade. Um terremoto que ocorra lá nos Andes, né, nessas regiões que aqui no Brasil, nós não, graças a Deus, não temos terremotos muito de grande intensidade, mas aqui em Rondônia, de vez em quando, a gente sente um tremor, que são as ondas de terremotos lá, né, lá nas cordilheiras, por lá, e que chegam até nós. São ondas. Tipos e definições de ondas. As ondas são avaliadas segundo o comprimento que se expressam, dependendo esse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Como que a onda que eu emito ao falar chega até vocês? Porque o que eu estou falando, pelo meio que eu estou aqui, essa onda sonora, ela fica presa aqui nesse ambiente. Ela não vai muito além, né? A depender só de mim. No entanto, ela vai se propagar, a minha voz, ela está se propagando até vocês através de ondas eletromagnéticas. Assim também a minha imagem, não é? Assim como, por exemplo, tem um megafone, né? Às vezes nós queremos falar para uma multidão, não tem microfone, mas tem um megafone. Você fala no megafone, você amplificou a sua voz e é o próprio ar que está propagando aquele som, ele ficou maior. Mas não é esse meio que leva a minha voz até vocês. Não é? O que leva a minha voz até vocês é um meio eletromagnético, que nossa inteligência não consegue entender. Isso aqui é para cientistas. Mas que está chegando a minha voz, tá? Que está chegando a minha imagem e mais, hein? Isso vai ficar gravado, disponível. Não é? Fina vara tangendo as águas de um lago, olha aí, ó. Parece que eu tinha lido antes, né? Provocará ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira arrojada ao lençol líquido traçará ondas maiores. Um contrabaixo lança alas A muito longas, né? Aquele instrumento. Um flautim desferi-las A muito curtas. Para a gente entender, né?
tamanho dessas ondas. As ondas ou oscilações eletromagnéticas, então André Luiz fala o tempo todo do eletromagnetismo. Não é novidade nenhuma, não é? As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância que se segue do penacho ou cristo de uma onda à crista da onda seguinte. A onda ela vai fazendo isso, né? Então, essa parte maior é a chamada crista da onda, né? Quando a gente fala assim, fulano está na crista da onda. Já ouviram essa expressão? Fulano está na crista da onda. O que é estar na crista da onda, Eliseu? A música está na crista da onda. O que é isso? Ela está a onda, ela transmite em hertz, né? Ela está no máximo de oscilação. Sim, quando a gente fala assim, fulano está na crista da onda, essa música está na Topo, crista, ele está em cima, ele está lá no alto, ele está lá, está na parte mais alta. parte mais alta. Então, crista é a parte alta da onda, né? A crista do morro, por exemplo, é o topo, a parte mais alta. Eu digo crista da onda porque isso é uma coisa que todo mundo conhece, né? Uma linguagem comum. Porque a onda, o morro permanece, a onda não, ela sobe e desce, né? Então, quando ele está Isso, na crista, ele está lá em cima. Daqui a pouco a onda desce, ele desce junto. exatamente. Então, de uma crista à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo em que se lhes identifica a frequência diversa. Frequência é quantas vezes, né? Não é isso? A onda, Muitas vezes ela levantou e baixou. quantas vezes ela levantou e baixou. Isso que é frequência, não é? É, Tem a intensidade e tem a frequência, são coisas diferentes. a onda eletromagnética, por exemplo, tem várias frequências. Então, ela é transmitida em várias frequências, né? Por exemplo, a onda eletromagnética que transmite mensagem do avião, ela é numa frequência. O rádio já é outro, entendeu? Por isso que a gente tem que sintonizar na frequência da onda, Porque para vai poder pegar, perceber, para poder captar, não é isso? né? Então, se uma onda está numa frequência e eu estou em uma frequência muito mais rápida, nós não conseguimos. E ela tem um comprimento. Por exemplo, o ouvido humano tem onda que, numa vibração baixa e curta, ele não ouve. Numa vibração alta e um comprimento da onda maior, ele também, então ele tem uma faixa que você ouve. Você E entendeu? tem uma faixa que você não ouve. Tem uma Tem um faixa que comprimento você de ouve. onda de luz que você vê e outro que você não vê, né? Justamente. Então, isso tudo a ciência já descobriu, né? Então, o que é, no entanto, uma onda? A falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia, por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Nossa, mãe. Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Não é? Por exemplo, você veja que a energia, a gente fala energia solar, né? Não é a luz do sol que faz a energia solar. A energia que faz a energia na placa solar é as ondas ultravioleta, infravermelho, que nós não enxergamos. Sim.
Tem muita onda que nós não enxergamos e que fazem muito mal para nós. Eu estava vendo o doutor Lair Ribeiro falar que as pessoas que moram na região fria, né, não é o nosso caso. Então, por exemplo, assim, está frio, aí sai o sol e a pessoa fica numa janela de vidro, onde passa o raio do sol e ele fica se aquecendo ali, não é? Tem pessoas que deitam ali para tomar sol, está frio, aí ela fica. Ele disse que isso é cancerígeno. Laí Ribeiro que fala isso. Por quê? Porque o raio que faz a transformação, né, das nossas energias em vitamina D, por exemplo, ele fica no vidro, ele não ultrapassa o vidro. O que passa pelo vidro é justamente os raios ultravioletas. E esses são cancerígenos. Raio-X. O raio-X. Então, avisando aí, né? Quem mora em região fria, que não fique, quer ir para o sol, tem que ir para o sol. Outra Não. coisa. O espaço é escuro, igual um breu. E o sol está lá, né? Só que ele não clareia. A luz do nosso dia é graças à nossa atmosfera. Quando a luz infravermelha, as faixas de onda do sol, ela penetra na nossa atmosfera, ela acende igual uma lâmpada fluorescente. A atmosfera acende igual uma lâmpada fluorescente. Entendeu? Exatamente. Quando o sol vai abaixando, que o planeta Terra está rodando, né? Que começa a ficar escuro por quê? Porque não tem mais raio do sol para entrar na atmosfera, para clarear ela. Que não é luz, é as ondas infravermelho, UV, ultravioleta e outras ondas, que faz a luz clarear. Se o Ele pé da fala, atmosfera da Terra se penetra numa escuridão imensa. diz aqui, ó, uma onda é uma forma de ressurreição da energia. A energia que está acabando, aí ela revive, né? É. Muito bem, meus amores, nós vamos parar por aqui, sabia? Porque depois nós vamos entrar em homens e ondas. Acho que foi ótima a sua participação, viu, Lizzie? Obrigada. Ajudou bastante. Tá certo? Certo. Quero perguntar se o Israel quer fazer a nossa oração final. Quer fazer, Israel? A oração? Você faz? Pode ser. Então faz. Vamos juntar os olhos, levantar os pensamentos a Deus, nosso Pai maior. Que Ele venha por dar uma noite abençoada. Obrigado por abençoar esse estudo que nós fizemos. E tudo que venha falar tenha dado o nosso entendimento, nós podemos passar para outras pessoas. Abençoa as pessoas que estão na rua, só possa acalentar, ajudar e arrumar uma mão amiga para poder ajudar. Abençoa nós todos, hoje, agora e sempre. Assim Assim seja. seja. Deixa eu parar aqui a nossa gravação.